Shalom, esse é seu canal de arqueologia e de teologia bíblica, irmãos. Como já disse no outro vídeo sobre João, o apóstolo, e quero acrescentar falar algo mais. E apóstolo João morreu por velhice mesmo, e nos seus últimos dias. Agora, irmãos, como nós estávamos falando dos discípulos, e eu queria ter postado esse vídeo na quinta, mas como eu disse, estava com muito barulho. Eu senti de Deus senti de estar falando sobre o nosso Senhor, quem Ele era, o que fazia e como vivia. O nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, para começar, desde o nascimento de o nosso Senhor e Salvador, nunca foi fácil, nunca foi de uma maneira fácil, nada foi uma coisa linda, nada foi de uma coisa que devemos se orgulhar. Calma, irmãos. Não que não devemos orgulhar do nascimento, mas como ele nasceu. Veja bem, nós estamos falando de um tempo patriarcal, onde as pessoas e os costumes eram patriarcal. Deus não era machista, mas a Bíblia foi escrita numa cultura patriarcal e machista. Agora imagine para você ver que desde o início a perseguição, desde o início foi um momento infeliz, naquilo que eu queria dizer imagine agora uma garota entre seus 13 a 15 anos, quando ela é dada a noiva a um homem mais velho, e nesse tempo dava a um homem mais velho e concluído o seu noivado. Agora imagine uma garota de 13 a 15 anos nessa situação, uma garota judia, porque há altas pinturas sobre Maria. Não estou aqui dando autoridade nem pregando a doutrina de Maria, mas sim vamos estar falando que as pessoas entendem que não fala de um Jesus judeu, não fala de uma pessoa judia que era a mãe, que era Maria. Quando coloca um ocidental, uma loirinha de cabelos cacheados, não, irmão. Ela era judia, vivia num país de o sol escassez. Então ela deveria ter a pele queimada, né? Ser um pouco morena, queimada do sol, de uma aparência que a gente olhava e pensava, mano, ela não tem 13 a 15 anos, ela deve ter ali uns 20 a 20 e pouco. Entende? Era um sofrimento, não aquela pelinha lisinha, cabelinhos cacheadinhos, olhinhos azuis. Aí aquela mulher está lá. Agora um anjo aparece e fala que ela dará a luz ao Salvador. Vê? O Senhor, irmão, já nasceu de um jeito sobre-humano, sobrenatural, vindo da profecia de Deus, vindo da própria mensagem do Criador. Maria, então, todo mundo sabe, todo mundo conhece a história, vai até a sua prima, João está lá, João fica feliz, chuta a barriga, ela volta. Agora todo mundo na cidade conhece, sabe da história. O seu marido, o seu noivo, que já era o marido desde noivado, já quer abandoná-la. O anjo aparece e fala para ela, pode ficar tranquilo, que está gerado nela é do Espírito, e do Espírito vai nascer. Sai a apresentação, ele tem que se apresentar na cidade que nasceu. Então ele sai de Nazaré, vai até Belém. Agora imagina a chegada dele na cidade, todo mundo sabendo daquela coisa que Maria tá grávida, e todo mundo desconfia que era de um soldado romano. Então ninguém quer receber Maria e José na sua casa. A Bíblia fala que Cristo nasceu numa estrebaria. Irmãos, diferente das nossas casas, que tem hoje garagens e outras coisas, áreas e garagem, na casa
O povo de um tempo de Cristo era diferente. Era uma construção no fundo e bem assim na frente tinha tipo uma área que nós chamamos chamar de área, onde pode ser que chamava de estrebaria. Lá se colocavam os animais da família. Lá onde os animais ficavam. Quando Cristo, quando Maria e José é recebido naquela situação desgastante, uma situação de olhar de suspeita, de dúvida, então ele é colocado lá, sua mãe, Maria e José é colocado lá. Quando Cristo nasce é colocado num berço que aonde alimentava os animais. Não é pra você ver. Então, quando todo mundo nasce no hospital, nasce em algum lugar digno, o nosso Senhor nasce numa situação desagradável como essa. Já nasce com aquele olhar de suspeita. Então, a infância de Jesus começa a crescer. Tá? Pode ser mais uma tradição judaica ou uma tradição muçulmana, né? Uma tradição daquele povo. Diz que no sábado, era sábado, Jesus pegou tava brincando com barro. Quando alguém foi o questionar, o passarinho saiu voando. Diz que Jesus criou um passarinho do barro e ele saiu voando. Mas isso é só lenda, né? Como eu disse, uma tradição, lendas daquele tempo. Agora imagine talvez com seus 5 ou 6 anos de idade, seus 7 anos, a Bíblia não relata. Não temos fatos, a Bíblia também não conta o que aconteceu, mas conhecendo um pouco da cultura judaica, a gente vê que dos 5 aos 7 anos, o pai é que tem a obrigação, não, dos 7 aos 12 anos, são um pai que tem a obrigação de ensinar o seu filho a lei, a Torá, a como trabalhar, a como ser um homem digno, a como estar apresentando, como apresentar numa sociedade. O homem tem que ensinar todas as leis, as 613 leis que tinha até lá. E possivelmente não tinha tantas leis como tem hoje, porque hoje são 613 leis. Até lá deve ter umas milhares. Então ele tinha que aprender tudo, tem que aprender tudo sobre o Pentateuco, tudo sobre os escritos, tudo sobre os profetas. Imagine isso. Agora eu quero dizer, irmãos, algo impressionante. Eu quero dizer algo que talvez vocês fiquem chocados. Quando Cristo se esvaziou de si, ele não trouxe a sua glória, a sua grandeza. Jesus sim era um homem comum como eu e você. Ele podia simplesmente atravessar a rua e ser atropelado. Ele podia tropeçar, irmãos, e cair. Ele podia simplesmente sentir dor de cabeça, ficar doente, sentir dor de dente. Ele teve que aprender a falar. Ele se esvaziou da sua grandeza. Ele veio como um homem para nos sentir, para sentir o que nós sentimos. Então, ele se esvaziou da sua grandeza, então ele teve que aprender tudo aqui. Alguns vão dizer, cheio de mimimi, né, irmão? Mas não tem, não, no tempo. Ele já conheceu as escrituras. Já aprendeu que José ensinou. Quando ele chega no momento de estar falando perto daqueles escribas, perto dos sumos dos sacerdotes, dos escribas, daquelas pessoas, o Espírito Santo de Deus revelava todas as coisas para que ele vinha falar. Ele se esvaziou da sua grandeza e lá o Espírito revelava toda a grandeza, tudo que ele tinha de falar, tudo que ele tinha de como conviver numa sociedade pecaminosa. O Espírito indicava o caminho, o Espírito indicava as palavras, o Espírito revelava tudo que aquelas pessoas falavam, sentia e passava. Ele se esvaziou, como o próprio Paulo faz, ele se esvaziou da sua glória e se fez como homem para entrar aqui. Quando ele se esvazia da sua onipotência,
da sua onipresença, da sua onisciência. Ele está limitado pelas regras deste mundo. Ele está limitado. Ai, irmãos, mas limitado é assim. Não, irmãos, ele tinha fé para fazer acontecer. Então ele é limitado como nós. Ele não podia simplesmente voar. Ele simplesmente não podia fazer isso ou aquilo. Mas pela sua fé ele fez grande obra. Como aos 12 anos, quando ele foi achado no templo explicando todo o negócio, a Bíblia não relata entre o que ele fez entre os 12, o que acontece entre os 12 e aos 30 anos, quando ele reaparece nas Escrituras. Mas nós sabemos, irmãos, pelo contexto judaico, pela história, o fundo de pano, o pano de fundo, o contexto da história, que Jesus ficou fazendo a profissão de seu pai. Foi traduzido erroneamente, porque a palavra que está no grego não é carpinteiro, é construtor. E por ser construtor, irmãos, ele podia ser um pedreiro, um carpinteiro. Então, tem uma cidadezinha que estava achado pela arqueologia bíblica e pelo achado de Israel. Foi achado uma cidadezinha perto de Nazaré. Um povoadozinho com as casas. E as casas eram do tempo de nosso Senhor e Salvador. Possivelmente entre os 12 e aos 30 anos, que a Bíblia não revela, Jesus poderia estar sim trabalhando naquela cidade, trabalhando para viver. Com seus 30 anos, a palavra nos revela que ele aparece. Ele vai até João, João batiza. Quando ele batiza, aparece pela primeira vez a Trindade, que não se chamava Trindade. A igreja coloca o nome de Trindade. Os pais da igreja chamaram daquilo de Trindade. A primeira vez que aparece o nome Trindade. A primeira vez que a Trindade, o Filho está na água, o Espírito desce sobre o homem, o Pai fala de cima que é o Filho amado a quem me compadeço. Jesus então sai da água, começa o seu ministério abençoado, como toda a Escritura fala, e todo mundo sabe. Mas o que trouxe, o que moveu? Então a história sobre os milagres, eu não preciso contar, porque a Bíblia já fala e vocês já estão cansados de ouvir. E já ouviu e conhece essa história de cor. Mas o que levou a Cristo a vir aqui? O que moveu a Cristo a vir aqui? Irmãos, ninguém entende de amor como Deus. Por isso que quando João escreve Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando Adão pecou, a conexão que a gente tinha com Deus foi quebrada, a ponte estava desligada. Jesus veio para consertar essa ponte. Ele veio para nos ligar. Ou, como eu gosto de dizer, ele veio cumprir. Ele veio cumprir tudo aquilo que prometeu a Israel. Mas Israel não o aceitou. Israel o rejeitou. Israel simplesmente o condenou à morte. Agora imagine os filhos de Levi. Quando chegar aquele dia, quando o filho se apresentar na sombra, quando o filho se apresentar nas nuvens, quando o filho se apresentar nas nuvens e toda a tribo de Levi vê que aquele que eles o condenaram era verdadeiramente o Filho de Deus. Imagine então agora a situação que é para a tribo de Levi, porque eles condenaram, mataram, entregaram o nosso mestre, como a Escritura diz, que foi entregue à açoite, à barbaridade. E vendo que algumas pessoas dizem que possivelmente Cristo não morreu porque os soldados romanos não era médico, que tem a teoria do desmaio, que esse realmente desmaiou. Eles não eram médicos, irmãos. Vou repetir a palavra de um doutor, eles não eram médicos, mas eles eram profissional em matar as pessoas. Eles eram profissional em crucificar
o indivíduo. Então ele sabia que Cristo estava morto. E ainda conta mais quando ele atravessou o seu peito. Saiu água e sangue daquele lugar. Agora me fala, por que um Deus? Por que Jesus veio aqui? Porque Jesus preferiu deixar a sua glória, a sua essência divina, para descer até aqui, para sofrer, para morrer, para ser chicoteado, para ser açoitado, para ser morto, e uma morte, como diz, uma morte horrenda de cruz. Muitos vão dizer que é pela obediência ao Pai. Muitos vão dizer que Cristo obedeceu tanto ao Pai que fez tudo por ele. Aí eu entro e falo, eu discordo. Eu não concordo com essa teoria de obediência. Jesus só veio aqui por um motivo. Jesus veio aqui somente por um motivo, movido por um sentimento, que era o sentimento do amor. Quando Deus estava sentado ao trono, ele olhava para baixo, ele não entendia por que nós nos curvavam, nós humanos nos curvava diante da faculdade, porque não conseguimos entender o que ele queria para nós. Então Jesus veio, ele sentiu o que eu senti. Ninguém entende, irmãos, nós homens, como Cristo nos entende. Como homem, ele sentiu, ele sabe quando a gente fala que está com fome, ele entende o que é o sentimento da fome. Quando você diz que está com sede, ele entende o sentimento de sede. Quando você, às vezes, abaixa a sua cabeça e no momento de agonia, você é desesperado, agoniante, de sofrimento, ele entende o que você está passando. Diferente de mim, de você, ele entende o que passamos. Ele entende porque nos curvamos, porque somos fracos, porque murmuramos, porque reclamamos. Ele entende a dor, ele entende o sentimento, irmãos, de ser abandonado pelo seu amigo, de ser traído pelo seu amigo. Ele entende o sentimento e a dor de ser humilhado, de ser negado. Ele entende os sentimentos do ser humano de ser rejeitado por aqueles que ele ajudou. Ele entende todo esse sentimento, irmãos. E mesmo assim, ele nos perdoa. E mesmo assim, ele nos ama. Mesmo num momento de fraqueza, ele entende. E por isso que, como diz, e é pela sua misericórdia, é que não fomos consumidos. É pela misericórdia e a intercessão de nosso Senhor que às vezes não recebemos aquilo que merecemos. Porque muitos vão dizer, irmão, não, a única coisa que nós merecemos é um castigo, porque pecamos, erramos. Mas Deus, com a sua finita misericórdia e o amor de nosso Senhor, ele transforma tudo aquilo que era de ruim e transforma em algo bom e nos dá uma nova chance de morar um dia com Ele e com Deus Todo-Poderoso, irmãos. Amém. E um dia nós vamos estar lá com Ele. Um dia vamos estar reinando com Ele. Um dia nós vamos ver aquela face, amado, como o hino da Amaro fala, chega lá, eu quero abraçar o meu Senhor. Quero ver a sua face adorada. Eu quero encontrar com Ele. Quero dizer que nos ama. Vamos dizer que nós o amamos. Mesmo depois de tudo isso, que nós merecemos o inferno, ele vem, nos salva e nos tira do cativeiro. Amém, irmãos? E que esse vídeo seja de reflexão e de um pensamento. E que Deus venha nos abençoar, irmãos, e nos guardar. Eu estou postando esse porque eu senti de estar fazendo isso. E que Deus abençoe a cada um. E vamos ficar até o próximo vídeo. E que Deus abençoe em nome de Jesus.